Olá, eu sou o Sérgio. E eu sou a Márcia. Bem-vindos a mais um episódio da nossa série Do Estoque ao Cliente, o futuro do supermercado. No último vídeo, discutimos a importância de um recebimento eficiente de mercadorias para evitar perdas e maximizar os lucros. Hoje, vamos avançar para o próximo passo e crucial, a armazenagem adequada dos produtos. De acordo com a pesquisa Abrap de perdas no varejo brasileiro de 2024, o índice médio de perdas no varejo aumentou de 1,48% em 2022 para 1,57% em 2023. Especificamente em supermercados convencionais, eles apresentaram o maior índice de perdas, atingindo 6,24%. Além disso, cerca de 84% das perdas estão relacionadas a quebras operacionais, furtos internos e externos, e além dos erros de inventário. Portanto, uma armazenagem eficiente não só preserva a qualidade dos produtos, mas também é vital para a saúde financeira do seu negócio. No episódio de hoje, vamos compartilhar práticas recomendadas para organizar seu estoque de maneira eficaz, minimizar desperdícios e, consequentemente, aumentar a lucratividade do seu supermercado. Fique conosco e descubra como transformar a gestão do seu estoque em um diferencial competitivo. A gente falou no episódio anterior, sobre o recebimento de mercadoria. E hoje o que nós vamos abordar aqui é a armazenagem de produto, que precisam de alguns cuidados, precisa, como nós falamos, da equipe organizada, a equipe treinada, o uso da tecnologia, do sistema. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse cenário do cliente que tem a área de estoque e o cliente que recebe e já precisa armazenar isso diretamente na loja do ponto de venda. Então, Márcia, esse é um outro ponto também que o nosso cliente ele precisa ficar atento, né? Que aí a gente fala de dois momentos. Nós temos aquele cliente que ele já recebeu e ele precisa disponibilizar isso lá na área, no ponto de venda, né? Então ele vai sair do recebimento e esse produto vai direto para o ponto de gôndola. Porque ele não tem um espaço grande de armazenagem. Exatamente. Como ele não tem um ponto ou um espaço para armazenagem, geralmente ele já compra esse produto, quando ele recebe, ele já disponibiliza isso no ponto de gôndola. Então, esse processo ele precisa ser, principalmente nesse primeiro caso, bem dinâmico, ele precisa ser bem preciso e organizado, porque eu vou sair do recebimento e vou direto para a gôndola. E aí eu já tenho que ter preparado a gôndola lá para receber esse produto, né? Possivelmente com espaço, porque provavelmente ele comprou na quantidade que cabe na gôndola dele, então ele precisa organizar isso rápido e com todo cuidado, porque esse processo também envolve perdas, né? Se alguém pega uma caixa de mau jeito, essa caixa cai, se for um vidro vai quebrar, se for um produto enlatado, pode ter um dano ali na estrutura daquela embalagem e isso vai para uma perda, então ele tem que tomar esse cuidado. O segundo ponto, que eu falo que ainda precisa de mais cuidado ainda, é quando se tem uma área de armazenagem na loja. Ele comprou e ele vai criar ali como se fosse um pulmão da loja dele. Ele vai armazenar ali aquele produto durante um tempo para posteriormente seguir para o ponto de venda. Então ele tem que ter um cuidado, tem que ter uma garantia que ele está armazenando no local certo, um local que seja bem sinalizado, que aquele produto está ali para não se perder ali dentro, né? E não ter um problema de data de validade. Então, esse processo, após o recebimento, quando a loja tem um espaço para armazenagem, ele precisa ser eficiente. Precisa ter um pessoal treinado, precisa ter um pessoal que conheça bem essa área de armazenamento, né? Porque se não conhece, vai armazenar em qualquer lugar e as outras pessoas que forem repor, de repente. É muito importante tudo isso que você acabou de falar, Sérgio, porque vem de encontro a uma informação sobre a pesquisa Abrap. 84% das perdas relacionadas a quebras operacionais, erros de inventário, furtos internos e externos. Isso é uma informação muito importante.
84%, pessoal, das perdas estão relacionadas a todos esses pontos, quebras operacionais e tudo mais. Exatamente, porque se essa pessoa que armazenou lá, ela armazenou num ponto que o repositor não encontra, e aí ele não tem um trabalho de procurar também, o que vai acontecer? Se essa data de validade chegar próximo, exatamente, ele já tem uma quebra operacional, né? O local que ele vai armazenar isso é seguro? Não vai cair? Não vai quebrar? A posição, produto, sei lá, de embalagem de vidro, eu tento colocar mais baixo, deixar uma embalagem plástica mais acima. E claro que isso tudo com controle de tecnologia, né, Márcia? O coletor pode ser usado nessa operação facilmente, associado ao ERP, ao WMS. Então, esse cuidado nessa operação de armazenagem também, e aí especificamente a gente está falando de um supermercado de médio, né? Então ele precisa tomar esse cuidado. Se é aquele cara que já tem um WMS, ele recebeu, isso se torna um pouco Ele mais... precisa se atentar também aos produtos de alto giro, né? Para poder ficar mais fácil ali na hora do manuseio, na hora do estoquista pegar aquele material para fazer a reposição do estoque, da gôndola. Exatamente, porque a gente vai discutir isso aí mais para frente, né? Mas a gente já pode que essa reposição ela é muito importante, né? Essa armazenagem é muito importante para a disposição disso no ponto de gôndola. E você a preservação da qualidade do produto. Exatamente, né? Todos esses pontos que a gente já citou. Tudo isso atrelado à tecnologia, ao sistema que dá todo esse controle de validade, dependendo do sistema ou da área do cliente, ele tem ali até o endereçamento de onde está, né, o local onde está armazenado cada item. E isso é fundamental e é importante para que ele consiga ter uma qualidade de serviço entregue ao cliente do supermercado de melhor forma. Que a gente fala de tecnologia, talvez o pessoal tenha pensando só em coletor, no software, mas existe as tecnologias também dos porta-pallets, né? Que a gente está falando ali de uma área de armazenagem, não adianta você ir lá colocar uma prateleirinha, né? Que aí você aumenta o risco de um desabamento ali em função da sua guarda de produtos. Balança para controlar os pesos. Isso, você precisa de ter balança ali para controlar a parte dos produtos pesáveis. Então, você tem uma série de tecnologias que estão incluídas dentro desse processo de armazenagem, né? Então, a gente vê desde o treinamento, o uso dos coletores, o uso de uma balança, ter um porta-pallet adequado ali em função do peso que você vai armazenar, você ter uma rua bem definida ali quando você tem esse espaço para a movimentação do operador, né, e do repositor. Isso é muito importante. Então, é uma armazenagem que tenha qualidade, né, de tecnologia, a qualidade de organização, né, e de disposição disso. Isso, o nosso cliente ele precisa observar isso. Eu acho que é um ponto crucial para a grande maioria dos supermercados. É muito importante, porque tudo isso impacta lá no resultado final do supermercado. Porque quando você tem um aumento de perdas, você tem automaticamente a redução da sua margem de lucro. Outro dado importante da pesquisa Abrap que nós temos aqui é que o aumento que nós tivemos de 2022 para 2023 de perdas no varejo, ele foi muito significativo. Em 2022, o varejo teve 1,48% de perdas. Em 2023, nós passamos para 1,57%. É uma margem muito significativa para o varejo que não tem um lucro muito alto. E aí é preciso observar isso com muita tranquilidade, muita atenção, por o seguinte: nós estamos falando desse dado aí que a Abrap traz, ela traz de uma loja muito bem estruturada, com tudo isso que nós estamos falando, um recebimento muito bem feito, uma área de armazenagem, pessoal treinado e a tecnologia envolvida nesse processo todo. Certo. Quando a gente pensa naquele supermercado que está esquecendo dessa parte de tecnologia, de organização, de aperfeiçoação, o índice aí, alguns especialistas dizem que pode beirar entre 5 e 11 de perda. Então, é um valor
extremamente significativo. Se você fizer um cálculo rápido, você pegar uma loja aí média com faturamento mensal de aproximadamente 700 mil, se a gente pegar 5%, nós estamos falando que ele tem uma perda de 35 mil reais por mês. Se eu somo isso ao longo dos 12 meses, eu vou chegar aí quase 420 mil reais. E aí, para um cara que tem uma loja de 700 mil mensal, o faturamento, consequentemente, com 420, teoricamente, ele abriria uma nova loja. É exatamente por isso que a gente sempre cita o seguinte, a importância da tecnologia não é só para o grande varejista. O pequeno varejo ele também precisa ter essa atenção. A tecnologia ela é importante demais no dia a dia do pequeno também. Por quê? Porque ela não é um custo, ela é um investimento para você reduzir todas essas margens de perdas que nós falamos agora. Quando a gente chega a um pequeno varejo, o atendimento de pequeno varejo, provável que isso já tenha acontecido contigo também, a gente chega num pequeno varejista, ele fala, mas isso é muita coisa para o meu negócio. Não, isso não é muita coisa para o seu negócio. Pelo contrário, quanto menor o espaço ele tem, maior a atenção ele precisa ter. Mais tecnologia ele tem que estar colocando no processo dele. Lembra que a gente está falando de um cenário que vem crescendo, as grandes redes aí, elas vêm chegando. Então, aquele submercadista de médio porte que está com o seu negócio, ele precisa atentar muito nisso. Ou seja, ele precisa maximizar o lucro. Ele precisa, lá dentro da DRE, tirar essa perda que está lá no prejuízo e trazer ela para o lucro. Para conseguir ser competitivo. Exatamente. Só vai ser competitivo se ele conseguir fazer esse movimento. Tirar lá dentro da DRE aquele número que está indo para perdas e esse número ir para lucro. Porque é direto, ele não tem muito trabalho. Ele precisa só se organizar, ter processo, um bom software, que o caminho aí é certo. Como vimos, uma boa armazenagem é essencial para manter o estoque organizado e reduzir as perdas. Mas de nada adianta o estoque bem estruturado se os produtos não chegarem corretamente até as gôndolas, certo, Sérgio? Exato, Márcia. Uma reposição eficiente garante que os clientes encontrem sempre o que precisam, evitam as rupturas e ainda melhora a experiência do cliente em seu supermercado. No próximo vídeo, vamos falar sobre as melhores práticas para a reposição de gôndola, mostrando como manter uma prateleira bem abastecida de forma certa e aumentar as suas vendas. Então, não perca! Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Até lá!